Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, primeiramente, Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, estudarmos a tua palavra e buscarmos a tua vontade para todos nós. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre este estudo, Senhor, e que teu Espírito esteja conosco, trazendo a tua sabedoria, o teu discernimento. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. É isso. Maravilha. Espero que você esteja bem, você e sua família. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Maravilha. Aqui. Os pães sem fermento. Na realidade, nós vamos falar sobre a festa dos pães ázimos. É uma festa que vem logo em seguida, à noite, né, ao dia da Pêssar, e essa festa, ela se estende por 7 dias. E nós vamos falar sobre ela. Nós já temos um vídeo no canal sobre essa festa. Vou deixar o link para vocês. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, o estudo estará à disposição. Amém? Para tomarmos de base aqui, falarmos sobre os pães sem fermento, nós vamos tomar de referência Êxodo 12:15, que diz assim, ó: 7 dias comereis pães ázimos. Mais claro que isso é impossível, né? 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. É isso. Esse é o texto do versículo 15 em Êxodo capítulo 12. Lógico que existem outros versículos que tratam do assunto, aqui mesmo no capítulo 12, outros versículos continuam, 16, 17, por aí vai. No livro de Levítico também tem, no livro de Números também tem. Então, assim, tem outras ocorrências, e nós poderíamos fazer também estudos sobre eles. Mas esse aqui já é o suficiente para o que nós temos a falar hoje, amém? E vamos tomar também de base, nesse versículo, 3 pontos para a gente poder esclarecer. O primeiro deles, 7 dias. Ou seja, o versículo já começa falando: 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Mas ele deixa bem claro: 7 dias comereis pães ázimos. O importante aqui é perceber o seguinte: ele não está dizendo que nós devemos comer somente pão ázimo, pão sem fermento. Não, não é isso. Ele fala que durante 7 dias nós teremos que comer pães ázimos. Mas não que somente pães ázimos, né? Aqui não está escrito somente. Uma refeição, ela se compõe de outros alimentos. E ele não está dizendo aqui, Deus não está dizendo aqui que é para comer somente pão. Não, não é isso. Mas ele deixa claro que se for comer pão, acho que esse é o entendimento correto que nós precisamos ter. Se formos comer pão, o pão tem que ser sem fermento, qualquer que seja ele. Hoje em dia nós temos pães de diversos tipos aí, né, com cereais diferentes, inclusive, né, pães sem trigo, sem glúten e por aí vai. O que importa é que esses pães têm que ser sem fermento. Logicamente que é quando a solenidade, né, a festa dos pães ázimos foi estabelecida por Deus na saída do Egito, os pães eram feitos de trigo. Então a referência são os pães de trigo. Importante que nós temos que comer, podemos comer pães, mas desde que seja sem fermento. Isso é extremamente importante. O trigo é a matéria-prima aqui, né? E os 7 dias, ele completa, que é um ciclo completo, né? Ele vem justamente dizendo, expressando aqui um ciclo completo, uma semana. São 7 dias, verdadeiramente. E durante esses 7 dias, nós precisamos tirar o fermento da escravidão, o fermento do ego, nós precisamos buscar, com esse fermento, tirando esse fermento, precisamos buscar justamente a dependência de Deus. Porque Deus nos livra do pecado. Deus nos livra da escravidão do pecado. E é justamente por ele nos livrar da escravidão do pecado que nós retiramos o fermento, representando aqui essa questão do pecado, para entrarmos, para caminharmos com ele,
para caminharmos com Deus, para sairmos da terra da servidão, da casa da servidão, e podemos iniciar um caminho com Ele. Esse é um ponto fundamental. E durante 7 dias, comendo pão ázimo, pão sem fermento, isso fica como, além de ser uma espécie de jejum, não deixa de ser, claro, isso fica meio assim incrustado em nossas almas, que nós somos libertos por Deus, ou nós somos libertos através de uma ação de Deus. Hoje em dia, nós compreendemos essa ação de Deus através do sacrifício de Yeshua na cruz. Amém? Porém, não é o assunto aqui agora. O assunto aqui é colocarmos para dentro de nós mesmos que isso, que essa liberdade, a libertação da escravidão, do jugo da escravidão, do pecado, se dá através de uma ação de Deus. E por 7 dias nós comeremos pães ázimos. Repito, não somente pão ázimo, né? Mas se for comer pão, esse pão tem que ser sem fermento. Amém? O segundo ponto que eu gostaria de enfatizar com relação àquele versículo em Êxodo 12:15 é a expressão ao primeiro dia. Voltando no versículo, 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Esse primeiro dia que ele se refere é o primeiro dia, obviamente, é o primeiro dia desses 7. E que dia é esse? A Pêssar acontece no 14º dia. E esse primeiro dia é justamente o 15º dia, que é o primeiro dia da festa de pães ázimos. É o primeiro dia. Ele é um Shabat. Em outros versículos, disse que é um Shabat, ou seja, é um dia em que não se faz trabalho algum. Seria como se fosse um feriado, né? Em Levítico 23, que é o capítulo das festas, esse capítulo tem o versículo 6 que fala da festa dos pães ázimos, e ele diz assim, ó: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. Muito importante isso, né? No estudo anterior, nós chegamos a comentar que as solenidades são do Senhor, as solenidades são de Deus. E a festa dos pães ázimos é uma festa para Deus, é uma festa de Deus. E ela começa no dia 15. 15 de que mês? Do primeiro mês. Esse mês a que o versículo 6 em Levítico 23 se refere é o mês de Abib, é o primeiro mês do ano, hoje em dia é chamado Nissan. É o mês de Abib. A Bíblia se refere ao mês de Abib. Ou seja, o 15º dia de Abib é o primeiro dia da festa dos pães ázimos do Senhor. E ele refrisa: 7 dias comereis pães ázimos. Ele reforça aqui no livro de Levítico. E o terceiro ponto, que é muito interessante também para a gente perceber, ele diz o seguinte: do primeiro ao 7º dia, ou seja, os 7 dias, durante os 7 dias da festa. O que acontece? No final do versículo 15, em Êxodo 12, ele fala: porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Muito interessante isso aí. É importante perceber que ele manda, até com relação ao ponto anterior, no primeiro dia, mas ele manda que é para tirar o fermento das casas. E durante esses 7 dias é para comer pão ázimo e também não tem que ter fermento nas casas. Nesse sentido, nós temos um mandamento que é duplo aqui. Ó. Primeiro, durante esses 7 dias, comer pão, se for comer pão, é para comer pão sem fermento, durante os 7 dias. E, além disso, também durante os 7 dias, não tem que ter fermento em casa. É lógico, o fermento a que nós nos referimos é o que nós chamamos em hebraico de hametz, e é o fermento que se refere ao trigo, ao pão. Né? E, como ele está falando que é para comer pão ázimo, né, ele se refere ao alimento sólido. Né? Nesse sentido, há interpretações que dizem que as bebidas estão de fora, né? Não tem problema bebida fermentada. O problema aqui é o pão hametz, que tem ali a sua interação, né, no caso dos pães, do trigo. Bom, a questão aqui é o seguinte:
Durante esse período, que tem que comer pão sem fermento, e não pode ter fermento nas casas, durante esse período, ele estabelece uma consequência para aquele que transgredir esse mandamento. Desse mandamento que é duplo, né? Comer pão ázimo e tirar o fermento de casa. Qual é a consequência da transgressão? Aí ele fala, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Ou seja, a consequência é que aquela pessoa que comeu o pão, ou que deixou o fermento das nossas casas, nesse caso aqui ele especifica que comer o pão levedado, será cortada de Israel. É muito interessante isso, ela será expulsa, será banida, nesse sentido. Mas as nossas Bíblias, elas trazem essa tradução com uma interpolação que é muito curiosa. É um apóstolo, né? Ele fala assim, ó, porque qualquer que comer pão levedado, e aí ele faz essa interpolação, desde o primeiro até o sétimo dia. E conclui, aquela alma será cortada de Israel. É assim, aquele que comer pão levedado será expulso de Israel. É basicamente isso. Porém, no hebraico, a leitura do hebraico, ela traz uma ordem direta, ela não tem essa interpolação, esse aposto. Ela traz uma ordem direta. Seria mais ou menos assim, ó, se fôssemos fazer uma tradução direta do hebraico, específica. Ela falaria assim, ó, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada de Israel, desde o primeiro até o sétimo dia. O que é interessante a gente ver nessa tradução direta é que, vou voltar na interpolação. Na interpolação, quando se coloca a interpolação ali, falando logo depois de pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, a ênfase é justamente na no período. No período, ou seja, comeu pão levedado, naquele período vai ser expulso. Porém, o período já foi especificado no começo do versículo. Na leitura direta, a informação pode ser outra. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada de Israel. Ponto. Aí vem a informação, desde o primeiro até o sétimo dia. Se fôssemos fazer uma leitura direta do hebraico, a tradução melhor correta seria assim. Aí a informação seria outra. Não é comer pão levedado naquele período, porque isso já está no começo do versículo. Desde o primeiro até o sétimo dia, se referiria à expulsão da pessoa de Israel. Ou seja, aquela pessoa será cortada de Israel desde o primeiro até o sétimo dia da festa. O que significa que a pessoa iria ser expulsa de Israel somente naqueles dias em que ocorre a festa de Pães Ázimos. Depois ela poderia retornar ao convívio com os seus pais. Né? Isso é uma diferença. Agora, todas as Bíblias praticamente trazem a interpretação com a interpolação. O que é a tradução, né, com a interpolação, o que é curioso, porque isso não significa que a pessoa vai ser expulsa e nunca mais voltar. Não, não é isso. É que ela recebe como se fosse um castigo. Você comeu pão levedado, então você vai ser castigado para ficar 7 dias fora, depois você volta, para você perder essa mania de transgredir a lei. Olha que coisa interessante. É apenas um castigo, não é efetivamente uma expulsão, um banimento definitivo. Amém? Então tá aí a festa dos pães ázimos, que fala para comer pão sem fermento durante 7 dias, não ter fermento nas nossas casas durante esses 7 dias, e quem comer pão levedado, aí uma expressão específica para Israel, seria expulso de Israel, mas nós primamos por essa ordem de expressão que diz que a pessoa vai ser expulsa de Israel durante aqueles dias, mas depois ela poderia voltar. Esse é, basicamente, o conceito da festa de pães ázimos. Deixa eu terminar aqui, para a gente poder encerrar. Maravilha. Com isso, nós encerramos o estudo de hoje. Espero que você tenha compreendido aqui o princípio de não comer pão sem fermento. Isso é muito importante. E, se você puder, tire o fermento de sua casa. Lembre, o fermento representa ali o jugo da escravidão, né? O pecado prolifera. Então, tirando isso, nós vamos lembrar sempre que Deus nos liberta do jugo da escravidão do pecado e nos faz sempre, sempre seguir o caminho com Ele.
Muitas vezes nós é que não queremos, mas nos faz seguir o caminho com Ele, declarando que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas, através, hoje, né, nós dizemos, através de Yeshua HaMashiach. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.